Executivos da Âmbar Energia, do grupo JIF, foram recebidos 17 vezes, fora da agenda oficial, no Ministério de Minas e Energia, antes de o governo Lula editar uma MP, medida provisória, que beneficiou a empresa. Qual é o cidadão, Duda Teixeira, antes de continuar a pauta, que tem acesso 17 vezes a um ministério do governo para resolver os seus problemas de empreendimento individual? É muita coisa 17 vezes, né? Quer dizer, são pessoas com um acesso privilegiado. Porque assim, acho que grandes empresários podem ter acesso, né? Uma vez, duas, ainda assim você registra. Quando o sujeito entra lá para fazer reunião, você coloca ali que o fulano de tal, CEO da empresa, veio aqui discutir isso. Coloca na agenda oficial, tem testemunhas, etc. E nesse caso foram 17 vezes, sem registro, né? É impressionante. Exatamente. A informação foi divulgada pelo Estadão após um pedido via Lei de Acesso à Informação formulado pelo Partido Novo. Olha, é preciso que um partido vá lá cobrar do governo a transparência que lhe falta, usando um mecanismo legal da Lei de Acesso à Informação para que essa informação, portanto, seja liberada e divulgada pela imprensa. Segundo o jornal, as reuniões com os executivos da empresa do grupo dos irmãos Wesley e Joesley Batista ocorreram entre junho de 2023 e maio desse ano de 2024. Participaram dos eventos o ministro Alexandre Silveira, o secretário executivo Arthur Cerqueira, o secretário nacional de Energia Elétrica Gentil Nogueira e o ex-secretário executivo Efraim Cruz. Aspas para o Estadão. A última reunião foi entre o ministro Silveira e o presidente da Âmbar, Marcelo Zanata, no dia 29 de maio, uma semana antes do texto da medida provisória sair do Ministério e ir para a Casa Civil. Vou repetir, houve uma reunião entre o presidente de uma empresa dos irmãos Batista com o ministro do governo Lula, uma semana antes de o texto da MP do governo Lula tramitar ali internamente. O chefe da pasta também recebeu o executivo no dia 21 de maio. Nenhum desses encontros aparece na agenda oficial e pública de Alexandre Silveira. É muito grave. A gente está vendo aqui a cronologia dos fatos, mostrando que os representantes dessa dupla de empresários que têm uma relação histórica suja com agentes públicos e políticos no Brasil, eles vão lá no Ministério e aí logo depois o Ministério dá encaminhamento a uma medida provisória de interesse deles. De acordo com os registros, o Zanata esteve no Ministério de Minas e Energia 13 vezes em menos de um ano. O diretor de Estratégia, Inteligência de Mercado e Regulatório da Âmbar, Cristiano Souza, visitou o local 4 vezes. Fecho aspas. A MP de socorro ao caixa da Amazonas Energia cobre os pagamentos devidos pela empresa a termoelétricas da Âmbar, braço de energia da JIF. A gente já explicou essa história aqui, ela tem uma série de questões técnicas, às vezes é complicado entender, mas a JIF fez um negócio que ninguém queria fazer e depois foi recebendo uma série de aliviadas para que o negócio fosse transformado numa questão maravilhosa. O Ciro Gomes, inclusive, outro dia, ex-candidato do PDT à presidência da República, apontou corrupção no governo. Nós fizemos aqui um bloco desse programa dedicado à nota dele e chamou de negociata isso que o governo Lula fez com os irmãos Batista. A gente detalhou também no portal antagonista.com.br na nota Conta de Luz Mais Cara para ajudar os irmãos Batista. Porque, no final, quem paga a conta são os brasileiros de todas essas aliviadas de barra, para usar o jargão popular, que os empresários amigos do rei acabam recebendo do poder de turno. Duda Teixeira. Felipe, e a gente tem nessa história uma ação coordenada, né? Porque tem o Ministério de Minas e Energia, tem a Casa Civil, então você tem diferentes entidades do governo tentando fazer essa ajuda aos irmãos batistas. E quando tem uma ação coordenada, a gente imagina que tem um coordenador, né? Agora, é uma medida provisória. A medida provisória tem que ser analisada pelo Congresso e aprovada. Então, eu acho que com a divulgação dessas histórias, é o momento da oposição no Congresso pedir explicação, né, investigar isso direito, porque assim, a gente não pode permitir que os irmãos batistas consigam essas coisas assim tão de bandeja, né? Pois acontece que a história da relação dos irmãos Batista com
os políticos de outros partidos também não é muito bonitinha, não. Vamos ver como é que eles vão se comportar diante de tudo que está sendo revelado pela imprensa e por algumas exceções na classe política que ainda estão cobrando transparência.